Olá, gente. Nesta aula eu quero continuar falando de funções recursivas. Eu vou, nesta aula, fazer um segundo exemplo de funções recursivas, que eu já tinha falado dele na aula anterior, mas não mostrei a implementação dele na linguagem C. Quero calcular essa função aqui. Eu vou chamar ela de FAT. O nome sou eu que escolho, não é nenhum padrão. Ela recebe um parâmetro inteiro n. Esse n tem que ser maior ou igual que 1 e é inteiro. E quando a função FAT recebe n, eu quero que ela calcule o valor n fatorial. Vocês devem conhecer esse operador aqui, fatorial. Caso não conheça, um exemplo aqui para vocês verem, FAT de 5 tem que calcular o valor correspondente a 5 fatorial. E esse operador é definido assim, como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você vai decrementando do 5, nesse exemplo aqui, até o 1 e multiplica tudo. Que neste caso dá 120. O operador fatorial não existe na linguagem C. Não existe pronto. Então vou implementar uma função que calcula esse mesmo valor. E quero fazer uma função que seja também recursiva. Aí para eu pensar essa função em termos recursivos, geralmente a gente vai pensar nos valores dos parâmetros n partindo do menor. O menor valor possível para n é o valor 1. Então vamos ver como eu calcularia essa função aqui quando n é igual a 1 especificamente. Quando n é igual a 1, eu quero que a função me dê o valor 1 fatorial, que é 1. Então é bem simples. Eu já posso colocar isso no código C, tratando esse caso bem específico já. Bem, está aqui uma função da linguagem C agora. A notação anterior era matemática. Então a função na linguagem C estou chamando de FAT também. E ela recebe um parâmetro inteiro n. Chamei com o mesmo nome n que está lá na definição matemática. E ela retorna, o resultado dela é também um valor inteiro. E aqui eu vou colocar aquele caso que a gente examinou agora há pouco. Quando n é igual a 1. Quando n é igual a 1, aí eu faço um if aqui. If n igual a 1. Aí eu retorno o valor 1. Quer dizer que essa função aqui, o lugar onde ela foi usado, passando n igual a 1, ela vai gerar o valor 1. Também 1. Certo? Para representar isso aqui. FAT de n quando n igual a 1 é 1. Estou examinando o caso n igual a 1. Falta tratar o caso geral dessa função. Que aí eu vou examinar agora como é que a gente pode fazer um cálculo disso. E eu quero especificamente um cálculo recursivo. Quando n maior que 1, o FAT de n corresponde, o valor tem que ser correspondente a n fatorial, certo? Então eu vou expandir o que significa n fatorial. É n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Vai decrementando até chegar em 3, 2, 1. Quer dizer, se o n for grande o suficiente para ter tudo isso, né? Pode ser que ele tenha só 2 desses fatores aqui. Mas essa é a ideia. De n eu vou decrementando de 1 em 1 até chegar no valor 1. Eu poderia fazer um for para fazer essa multiplicação toda. Eu pego o parâmetro n e vou multiplicando, guardando uma variável separada e decrementando n. Mas eu não quero fazer uma solução com o for. Eu quero fazer uma solução recursiva. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar diminuir essa expressão toda. Eu vou tentar simplificar esta parte dessa expressão matemática. Veja que eu tenho aqui n menos 1 vezes n menos 2. De n menos 1 eu vou decrementando de 1 em 1 até chegar no 1. Então isso aqui é a mesma coisa que n menos 1 fatorial. Essa parte dentro do retângulo. Então aqui eu tenho n ainda fora da parte simplificada. Eu mantenho esse n, mas essa parte aqui no retângulo foi simplificada. Corresponde a n menos 1 fatorial. Certo? É n menos 1 decrementando de 1 em 1 e multiplicando tudo. Ok, n menos 1 fatorial é um valor que eu espero que essa minha função calcule, né? Então, eu posso trocar isso por
Só para explicar aqui a ideia. 5 fatorial, como é que eu faria uma correspondência com essa simplificação que eu fiz? 5 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 corresponde a 4 fatorial. Então, especificamente com o valor 5, é esta simplificação aqui. E aqui está num caso geral, é n vezes n menos 1 fatorial. Ok, mas esse n menos 1 fatorial é um valor que eu posso calcular usando a própria função. Só que passando qual parâmetro? O parâmetro n menos 1. Então aqui eu gerei uma relação de recorrência, na matemática a gente chama assim, que é uma recursão da matemática. Isso quer dizer que para calcular o valor n, o valor da função quando ela recebe n, eu calculo o valor quando a função recebe n menos 1 e depois multiplico por n. Então a gente pode transformar isso em código C da seguinte maneira. Depois daquele if, se n for igual a 1, aqui embaixo, isso quer dizer que aqui necessariamente o n é diferente de 1, mas eu estou assumindo que nunca vão ser passados valores negativos. Então aqui embaixo estou assumindo que o n é maior do que 1 mesmo. Certo? Essa função não pode ser usada com n negativo. Se alguém passar um n negativo, ele usou errado a função. Então o certo é passar um valor 1 ou maior. Também não pode passar 0. Então, quando chega aqui é porque é maior do que 1. Então, esse caso encaixa com o caso que eu estava analisando aqui. Então, na situação que n é maior que 1, qual valor a função deve retornar? A função deve retornar este valor. Ela deve gerar este valor, n vezes fatorial de n menos 1. Então, eu vou retornar n vezes fat de n menos 1. Isso aqui na linguagem C é uma chamada de função. Então, ele vai entrar nessa função, calcular. Só que o detalhe é que essa função fat é a própria função que eu estou definindo aqui. E isso é o que a gente chama justamente de recursão, de programação. É uma função recursiva. Isso aqui eu falei na aula passada, mas quero lembrar novamente. Uma vez definida a função recursiva, quem chama a função, quem usa, assim, não precisa saber de nada, se ela é recursiva, se não é. Não vai fazer diferença. Você chama do mesmo jeito que uma função que não é recursiva. Então você pode usar ela no lado direito de uma atribuição. Então a função vai ser chamada, um valor vai ser gerado, retornado, e esse valor que foi retornado vai ser atribuído. Esse caso aqui é uma atribuição para inicializar, né? Junto com a declaração. Então, você pode usar aqui, pode usar em qualquer outro lugar onde tem expressões matemáticas. Por exemplo, dentro de um if você pode fazer comparações chamando funções também. Então ele vai executar a função, gerar um valor, e com o valor gerado ele calcula. Ele compara, né? E toma uma decisão. Então você pode usar uma função fat que foi implementada recursivamente desse jeito. E se você implementar fat com for, como eu citei antes, não vai ser recursiva e você pode usar do mesmo jeito. Quem chama a função não precisa saber como ela foi implementada. Chama do mesmo jeito que uma função não recursiva. A diferença é um detalhe que acontece durante a execução. É o comportamento dessa função quando ela está calculando em tempo de execução. E eu vou ilustrar agora esse comportamento. Fiz aqui uma animação cuidadosa para vocês entenderem bem o que acontece. Imagine que essa função é chamada aqui, nesse contexto, numa atribuição a uma variável x, então ele chama a função passando o parâmetro 3. Essa é a chamada inicial. Então ele vai entrar no código da função, atribuindo a n o valor 3, certo? Isso aqui não é um código em C mesmo, é mais um código meio adaptado para você entender como vai ser a execução mesmo. Então, em todo lugar onde tem a variável n, eu já troquei pelo valor 3. Isso só é válido porque a variável n nunca é alterada dentro. Então, onde tem n, eu posso trocar pelo valor 3 para a gente entender mais facilmente. Então, chamei fat passando 3. Isso corresponde a executar um código assim, apesar que a sintaxe não é válida na linguagem C.
Então ele vai comparar 3 é igual a 1? Óbvio que não. Então não vai entrar nesse return, vai entrar no return aqui de baixo, que faz uma chamada à própria função fat, passando 3 menos 1. Esse 3 menos 1 ele calcula, aí isso dá 2, óbvio, e ele chama a função fat novamente. Deixa essa execução aqui parada, do jeito que está. Ele salva o valor de n como 3, salva que essa execução parou aqui nesse ponto do código, mas agora vai começar uma nova execução da função fat, passando o valor 2. Aí ele começa essa nova execução. A gente tem que analisar separadamente, porque essa execução muda o valor da variável, muda a posição do código. Os valores e posições anteriores ficam salvos aqui. Então agora vou rodar a função fat com n tendo o valor 2. Então todo lugar que tem n eu já troquei por 2 e sublinhei aí. Então ele vai comparar se 2 é igual a 1, que seria n. Não é óbvio, então ele cai aqui embaixo novamente, onde ele vai ter que calcular essa expressão, aí ele tem que fazer essa chamada da função fat novamente, passando 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, então ele vai novamente chamar essa função, passando o valor de parâmetro 1. Todas essas informações aqui ficam salvas e ele começa uma nova execução da mesma função fat, dessa vez a variável n tendo o valor 1. Então todo lugar que tem n eu substituí por 1, aí ele vai executar o código, vai ver que 1 é igual a 1, sim, é igual a 1. Então ele cai aqui no return 1 e vai executar esse comando. Vou deixar congelado um pouco aqui, só para falar de um detalhe aqui. Ele está executando o return 1, certo? O que eu queria mostrar é o seguinte. Essas informações que eu mostrei aqui de maneira meio gráfica, representam as informações que vão sendo acumuladas na pilha de chamadas. Cada chamada na função fat gera um registro de ativação ou quadro dentro da pilha de chamadas. Quando acontece recursão, a única diferença é que os quadros são todos de uma mesma função, de um mesmo código. Mas o processamento é igual, mesmo que fat chamasse uma função F2 e F2 chamasse F3, o processamento é igual. Cada chamada de função empilha um quadro. Em função recursiva, qual é o detalhe que tem? É que os quadros são da mesma função, porque a função chamou ela própria. Só esse detalhe que caracteriza uma função como recursiva. Então vamos continuar essa execução aqui. Nessa última chamada aqui seria o topo da pilha, certo? Ela vai crescendo para a direita nessa minha representação e depois ela vai decrescer para cá. Então nesta última chamada, que é a chamada que está em execução, as outras estão paradas, ele vai retornar 1. Então essa execução encerra e ele volta e recupera os valores dessa execução aqui e retoma essa execução dessa chamada quando n era igual a 2 e que tinha parado nesse ponto aqui, nesse quadradinho. Só que essa função fat passando 1 como parâmetro, né, 2 menos 1, já encerrou e já gerou o valor. Então ao invés da chamada da função, eu vou colocar o valor 1 que foi gerado. 1, tá aí. Aí agora esta execução vai fazer o cálculo 2 vezes 1, que dá 2, e aí retorna. Quando retorna, esta execução encerrou. Volta para a execução anterior, e no ponto onde aquela função tinha sido chamada, eu uso agora o valor 2. Aí esta execução, certo? O valor 2 que foi retornado aqui, 2 vezes 1, 2. Então vem para cá o 2. Aí agora esta execução vai calcular isso aqui, 3 vezes 2, que dá 6, e vai retornar para a chamada inicial aqui. Então fica x recebendo o valor 6. Está aí explicada a execução de uma função recursiva, certo? Eu espero que isso ajude a entender. Eu sei que recursão é um pouquinho difícil no começo, quando a gente está aprendendo.
Então, conclusão, vimos funções recursivas nestas duas aulas. Essa característica de recursividade em funções é algo que afeta o comportamento interno da função, é quando a função chama a si própria. É um detalhe interno. É um detalhe que você não é obrigado a usar, é uma forma de escrever a função que você não é obrigado. Às vezes é até melhor não escrever de forma recursiva, escrever de outra forma. Mas existem algoritmos importantes que são definidos de maneira recursiva, e a definição recursiva é a mais fácil assim, de entender, ou é a mais curta, mais simples de analisar. Alguns desses algoritmos a gente deve ver, pelo menos um deles, a busca binária nessa disciplina. O algoritmo é uma receita para calcular a resposta de algum problema, digamos assim. Por exemplo, ordenar um array. Existem alguns bons algoritmos de ordenação de array que são recursivos. Existem alguns bons algoritmos que são recursivos. Então, é por isso que a gente está vendo recursão, ok? Mas aqui a gente encerra o assunto. Até a próxima aula.